que a mãe dela falava assim para mim: você me desculpa, mas eu não posso te chamar de Andréia, porque é muito estranho para mim. E aí ela me chamava de Andreina, porque seria o feminino na Itália de Andrea. Aí tudo bem. Então, olha só, acho que a gente já tem um quórumzinho. Eu queria apresentar vocês a Nai, mas acho que a maioria já conhece, né? Todo mundo conhece a Nai? Não? Então, Não. essa moça linda e simpática é a Nai. Ela venceu um processo seletivo, tinham 3 candidatos fortes, né? E fez a prova, foi muito bem e ganhou a bolsa, tá? Então ela vai ajudar a gente, vai ser bem legal. Vou incluir ela na lista do WhatsApp. E assim, como foi tudo muito recente, eu não tive ainda uma reunião com a Nai para conversar o que ela ia fazer, né, como é que a gente vai organizar essa monitoria. Você já foi monitor alguma vez, Nai? Não, nunca. Primeira vez. E aí a gente conversa um pouco o que vocês esperam de uma monitora, o que a gente pode inventar, né? Acho que não tem modelo, a gente inventa. Uma coisa que eu já queria conversar com vocês, eu até pensei, Vitor está aí, eu até pensei hoje, porque assim, o que a gente tem? A gente tem no canal todas as aulas de todos os tópicos já estão nos outros semestres que eu dei, né? Então, por exemplo, a aula de hoje era a aula sobre a primeira LDB. Mas eu acho que eu estou preferindo hoje a gente conversar algumas coisas sobre avaliação, que eu acho que não está muito claro, e a Nai pode falar também um pouquinho, né? E, assim, eu nem sei por onde começar, mas deixa eu pensar como é que eu vou falar para vocês. Eu sinto assim, sabe? Eu sinto que a dificuldade que vocês têm, a maioria de vocês, vem de uma prática escolar, né, de fazer exercícios que, na escola, né, as tarefas escolares, que normalmente eram tarefas que costumam trabalhar pouco a inteligência de vocês. Né? O que é inteligência? A capacidade da gente de associar coisas, de pensar por si próprio. Né? Então, o que acontece? De tanto a gente ser desestimulado a pensar por si próprio, quando a gente é chamado a pensar por si próprio, a gente fica meio assim, o que é para fazer? Né? Eu acho que isso acontece. Assim. Queria que a Naya até falasse um pouquinho da sua experiência na disciplina, acho que isso pode ajudar. O que você sentiu, né, de fazer esse tipo de avaliação, das perguntas? Fala um pouquinho para a gente. Então, professora, eu gostei muito da forma como a senhora coloca a avaliação, porque a gente pode escolher, né, falar sobre o que a gente mais, assim, achou tranquilo de aprender na disciplina. A gente geralmente, né, acho que todo aluno acontece isso, se identifica com um texto mais do que com outro, e eu acho que nesse formato facilita todo mundo a conseguir fazer uma boa prova, a conseguir dar o seu melhor, né, na prova. E quais foram as suas estratégias, né, quando você fez a disciplina? Como é que você fazia? Então, eu estudava, né, os textos, e eu fui vendo, que nem eu falei, os que eu tinha mais facilidade, eu já adiantava aquela pergunta e já começava a escrever ela para a prova. Uhum. E você achava as perguntas assim difíceis? Não, Não, não achava difíceis. não achava difícil, porque era fácil pelo texto, né? A gente lia o texto, entendia, eu pesquisava muito autores que falassem sobre o mesmo assunto, só que fosse outro autor, né? Para poder eu ter um panorama geral do assunto maior, né? Pesquisava muito vídeo também no YouTube, que eu acho que ajuda. Foi até nessa pesquisa que eu achei aquele vídeo do Ball falando sobre um assunto que eu citei na prova, e daí eu incluí na prova e achei que ficou legal. Uhum. Mas foi assim, eu lendo os textos e pesquisando um pouquinho por fora também. Uhum.
Tá. O que eu estou notando é o seguinte, eu mudei um pouquinho a forma de avaliação e pedi para... Antes era no mínimo uma citação, lembra? Uhum, Agora são 3. sim. Diferentes? Não, 3 diferentes. Do mesmo, pode ser do mesmo texto, não Sim. tem problema, mas são 3, né? Aí, assim, a gente pode negociar, pode não ser 3, podem ser 2 também. Assim, as pessoas estão com muita dificuldade de fazer a citação e comentar a citação. Acho que isso é uma dificuldade comum, né, que as pessoas não estão acostumadas ainda. Mas é importante que vocês se habituem a fazer isso, porque isso assim, é o beabá do trabalho acadêmico, né? Então é muito importante. Agora, eu não sei nem como explicar isso, mas assim, eu acho que antes de escrever, você tem a pergunta, né? Por exemplo, essa pergunta, essa primeira que a gente fez, eu mudei as perguntas em relação ao outro semestre que eu dei para vocês, cada semestre eu mudo. A pergunta sobre o texto dos pioneiros, por exemplo, foi, já nem me lembro exatamente, era o que os pioneiros previam para a educação, para o financiamento, não era isso? Deixa eu ver aqui exatamente como é que era a pergunta. E aí, a primeira coisa é a gente entender direito a pergunta, porque uma coisa que acontece muito com vocês também é que vocês estão acostumados, eu sinto assim, a fazer resenha e resumo dos textos, não é isso? É o que os professores pedem com mais frequência. Hein, Nai, o que você acha? Sim, é o que a gente mais faz, pelo menos no meu currículo, é resenha e resumo. Só É. que eu acho legal você pedir, né, para fazer desse formato, porque no TCC a gente usa esse formato, Uhum, né? Se a gente quiser ser pesquisador, a gente vai usar esse formato. uhum. Então eu acho que é importante a gente ter. Também é importante fazer resumo, fazer resenha, saber fazer, né? Sim, 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 é muito importante, É sim. importante saber fazer os diferentes tipos de texto. Então eu acho que é super válido. Pois é, mas assim, além da coisa da forma do texto, vamos lá, a pergunta é: o que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendia em relação ao financiamento da educação e qual a sua justificativa? Então, tem 2 perguntas aí. Então, vocês têm que pensar um pouco como se estivessem fazendo uma prova do Enem, eu acho, sabe? Uma coisa tipo isso, tipo Enem, né? Só que aí vocês vão ter que dialogar com o texto, vão ter que citar. Então, assim, por exemplo, o trabalho peraí, deixa eu ver quem é. Esqueci o nome. Do Vitor, né? O trabalho do Vitor, ele pegou uma coisa que eu acho que é um ponto essencial, que é a seguinte questão: por que a gente precisa financiar? Né? Então, tem que, em vez de ir para o texto logo tentando achar alguma coisa para recortar e colar, eu acho que esse é o vício que vocês têm, entendeu? Bolar, assim, ser um pouco, ter um pouco de jogo de cintura, acreditar na capacidade criativa de vocês mesmos, que todo mundo tem. A escola vai destruindo isso aos poucos, sabe? E eu quero que vocês não sejam professores assim, né? Que vocês sejam capazes de pensar. Então, vamos pensar. Por que o financiamento da educação, em que medida que o financiamento da educação é um problema? A primeira coisa é, o financiamento da educação só é um problema se a gente pensa em educação gratuita, tá certo? Né? Se a gente pensa em educação pública e gratuita, tá? Então, isso foi a primeira coisa que o Vitor abriu a questão dele falando isso. Os pioneiros defendiam, né, um sistema público de educação. Quando você defende um sistema público de educação, a gente tem um problema. Quem é que paga a conta? Oi, Diane, boa tarde. Tá passando frio aí também? Muito. Então, a questão é quem é que paga a conta, né? Então, 2 coisas, 2 princípios são importantes aí.
que os pioneiros defendem que a educação seja pública, né, gratuita, ou seja, que não vai ter ônus nenhum para as famílias não vão pagar por essa escola, mas quem é que paga a conta, né? E que o Estado vai ser o responsável, que isso é um dever do Estado, isso é outro princípio muito importante. Então, quando a gente fala de princípio, aí tem gente que botou na questão assim, eles defendiam que a educação tivesse, acho que, princípios, mas quais princípios, né? Então, esse é um primeiro princípio, né? É um princípio de que a educação é um dever do Estado. Se é um dever do Estado, o Estado tem que bancar. Bancar o quê? Bancar todo o custo da educação, que é pagar os professores, pagar as instalações, pagar comida, pagar transporte, pagar limpeza, pagar manutenção, né? E a pergunta é, da onde vem esse dinheiro? Né? Então, a primeira coisa é, o Estado tem que pagar, mas de que forma? Né? Aí, de que forma? Através da vinculação de recursos, a partir de uma parte daquilo que o poder público recolhe em termos de impostos, isso aí vocês sabem, né? Quer dizer, a gente paga sempre os impostos vão para quê? Para arrumar as ruas, para pagar a saúde, para pagar vacina, para pagar, enfim, todas as coisas que são os bens comuns. Essa é a ideia. É que a gente é tão desacostumado com isso, porque no Brasil a coisa pública é tão mal gerida que a gente até se esquece que o que é público é pago pela gente mesmo, né? Então, isso não havia antes, né? Os pioneiros é que vão levantar isso. Assim, não, olha, a escola tem que ser gratuita e pública. Se as pessoas quiserem ter escola particular, elas podem, então, né, ninguém vai obrigar, elas podem ter direito. Então, assim, partindo, isso daí que eu falei para vocês é o esqueleto da argumentação. Então, antes de escrever, você tem que bolar o caminho da sua argumentação, entendeu? Você tem que pensar assim, eu vou por aqui, esse argumento vai vir por aqui, vai vir por aqui, vai por aqui e tal. Então, a primeira coisa, a educação tem que ser pública, logo esses são os três argumentos principais para fazer essa questão. A educação tem que ser pública, gratuita. Aí toda essa questão da educação moderna, da valorização do indivíduo, tudo que tem a ver com pedagogia não entra nessa questão. Vocês estão entendendo? Não está fora dessa questão, porque não é uma resenha sobre o texto, né? É uma pergunta específica. Então, vocês têm que recortar na pergunta específica. Uma coisa que eu reparo que vocês fazem bastante é uma operação de leitura que o Ítalo Calvino chamou de superinterpretação, que eu acho uma ideia muito legal, que é o seguinte, a gente lê o texto, porque assim, ler um texto é um encontro, a gente está fazendo essa mesma turma, Nai, está estudando antropologia comigo nas quintas-feiras, por isso que eu fiz confusão, eu falei assim, amanhã, às vezes eu troco. Então, essa questão da alteridade, né? Quando a gente encontra um texto, quando a gente lê um texto, existe uma distância, existe uma alteridade. A gente vai encontrar um outro, que é esse escritor que escreveu um troço, que não escreveu para a gente, ele escreveu um negócio lá, que a gente vai ler. Então, ele tem um jeito próprio de falar, ele usa um vocabulário que é diferente da gente, né? No caso do manifesto, foi um texto que foi escrito em 1932, então tem uma distância também temporal, né? Tem tudo isso. E aí a gente tem que entrar na onda do autor, tem que tentar entender o autor pelos seus próprios termos. Isso que a gente fala na antropologia também serve para a gente pensar na leitura. E aí a superinterpretação, o que é? A gente não se abre para o leitor e fica projetando ideias que a gente tem sobre a leitura. Vou dar um exemplo em concreto.
que é a questão do pensamento crítico, né? Hoje em dia, no mundo da pedagogia, é muito comum dizer isso, é preciso desenvolver o pensamento crítico, que acabou virando uma figurinha fácil, um lugar comum, que não quer dizer absolutamente nada na maioria das vezes. Se você perguntar para a pessoa o que é isso, ninguém sabe muito bem, mas copia, repete. Ou seja, é muito engraçado, né? Porque o pensamento crítico deveria ser um troço que pressupõe que você tem que ser independente, que você não copia as coisas, né? Mas as pessoas copiam que é importante ter o pensamento crítico. É engraçado. Então, no manifesto, em 1932, isso não é um vocabulário daquela época. Você pode procurar no vocabulário, no manifesto inteiro, no documento inteiro. Eu duvido que tenha isso. É preciso desenvolver o pensamento crítico dos cidadãos. Acho que nem existe esse conceito de cidadania, não se fala em cidadão. Então, quando a gente coloca essas coisas no texto, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma superinterpretação, a gente não está ouvindo o texto. A gente está botando na boca do leitor, do escritor, no caso, né, coisas que ele não disse. Tá? A gente não está tentando se colocar no lugar dele, naquele tempo, naquele contexto. Então, esse que é o exercício. Tá? Não sei o que mais que eu botei aqui, dos comentários dos primeiros textos sei lá, eu espero, vamos ouvir um pouco vocês, quero ouvir um pouco vocês, assim, das dificuldades que vocês estão tendo. Por enquanto foi o Vitor que escreveu, Vitor, Yasmin e Júlia. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, eu queria pedir para vocês lembrarem sempre de me mandar o texto em Word, tá? Isso é legal também, porque aí eu posso corrigir. Aí eu não sei o que a gente pode fazer, como é que a Nai pode ajudar a gente. Vocês podem pedir ajuda para ela, né? O que você está disposta a fazer, Nai? Como é que você acha que você pode ajudar? Eu acho que eu posso ficar disponível para conversar sobre as questões por mensagem, né? Uhum. E ajudar eles se eles tiverem alguma dúvida tanto no texto quanto no formato, melhor para eles, né? Que eles se sintam mais confortável. É isso. Uhum. E André, vocês? onde eu posso encontrar as questões? Porque eu tenho uma parte que eu tirei print da tela na aula. Eu não consegui encontrar as Eu questões. mandei para vocês, tá naquele, a gente tem também uma pastinha no Google Drive. Você está tendo acesso à pasta do Google Drive, Jane? E eu não devo ter encontrado mesmo. Deve estar lá, porque tudo que manda vai direto. Porque Sim, eu mexi sim. e não achei, não. Eu mexi até no e-mail que você enviou. É uma coisa que chama ACE, que é o título do documento é ACE, que é Atividades Acadêmicas Emergenciais. Plano de atividades. Aí tem todo dia o que a gente vai fazer. Tá com ele aberto, Karine. Então, aí lá no finalzinho eu vou abrir para vocês aqui, peraí. Obrigada, Karine. Olha, tá aqui o documento. Então, assim, olha. Esse documento é assim, tem esses dados gerais, né? Aí tem as aulas, os dias, se a atividade é sincrônica ou não sincrônica. Em princípio, todas serão sincrônicas. Aqui está errado, não sincrônica, é tudo sincrônico, a não ser que a gente tenha que não ter aula por alguma outra razão. Tá? Isso aqui é porque eu copiei do outro semestre passado. Aí depois, olha, aí aqui tem. Ótimo, mandaram lá no grupo. Obrigada. Tá. Aí aqui tem as perguntas, tá? Então, tentar entender direitinho isso aqui. Olha, é obrigatório citar e comentar ao menos 3 trechos. Se vocês acharem demais, pode diminuir.
por que eu estou tentando fazer isso? Se vocês me convencerem de que é bobagem, eu estou disposta a abrir mão disso, não tem problema. A minha preocupação é a seguinte, é que eu vejo que vocês acabam não lendo o texto, né? E eu estou querendo que vocês leiam pelo menos 3 dos textos da disciplina, que não é muito. Mas menos que 3 não dá, entendeu? Menos do que 3 textos. Então, e esses 3 textos, eles têm que ser lidos de verdade, compreendidos, né? Eu quero que vocês leiam e compreendam 3 textos, não precisam ser acho que são 13, né? São 13 ao todo, não precisa ser os 13, a pessoa não tem tempo, está fazendo, não tem disciplina, trabalha, ok. Se ela conseguir assistir as aulas ou assistir os vídeos, mesmo que não seja de forma sincrônica, né? Depois, em algum outro momento, assiste, acho que dá para pegar bastante coisa do vídeo também, tá? Então, é isso. Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Por exemplo, para o próximo encontro, a pergunta é: para garantir a aprovação da LDB de 61, foi necessário um acordo entre 2 grupos de opositores. O que defendiam? O que esses 2 grupos defendiam? Tá? Aí, se vocês vão ler o texto e mesmo a aula, que é a aula de hoje, vamos ver se a gente consegue avançar por aí, a gente vai ver que o texto fala de outras coisas. Mas se a pergunta pede isso, a gente tem que se deter, tem que tentar recortar, reconhecer só aquilo. É que nem você, sei lá, assistir uma novela e depois alguém pergunta, e aí? Por exemplo, a novela da CPI, digamos, né, que é a melhor novela atualmente para assistir, né? Aí a pessoa assiste e fala, e aí? Os irmãos Miranda finalmente disseram o nome do deputado que estava por trás da Covaxin? Aí você diz, eu não gostei muito da participação do Renan Calheiros, o Renan Calheiros disse isso, disse aquilo, e a pessoa continua perguntando, mas vem cá, eles deduraram, entregaram o deputado? Essa é a pergunta objetiva, entendeu? Você tem que responder, né? Então, eu acho que vocês estão muito acostumados a fazer resumo, a fazer resenha, né? E o que mais? Não sei. E eu acho assim também. Professora, Fala. período passado foram muitos fichamentos. Uhum. Né? Acho que o pessoal lembra, e eu nem conhecia, nem sabia como é que fazer, fiquei meio perdido. Aí, mas foram bastante, assim, teve... As matérias pediam tudo 2, 3 fichamentos, todas as matérias, eu achei muito volume, muita coisa. Além dos trabalhos em si, né? O fichamento era só para complementar a nota, mas tinha ainda os trabalhos todos. Então, achei bastante volume. Uhum. Assim, por exemplo, fichamento é um gênero, né, do discurso acadêmico também, que tem muita controvérsia em relação ao fichamento, né? Tem professor, cada um. Acho que travou, ou foi só o meu? Oi? Que esses modelos que não requerem justamente o tal do pensamento crítico, tá entendendo? Você faz um fichamento, o que você faz? Você vai copiando umas partezinhas, né, assim, e os professores não sei se dão retorno, acaba sendo uma função... Tem professor que, quando vê que copiou muito, ele devolve e manda refazer. Isso. Ele coloca o pensamento do aluno. Isso que tem que ser, né? Mas mesmo assim, o pensamento, quando a gente faz um fichamento, o que a gente está fazendo? E isso eu acho que, assim, para responder uma pergunta, vocês deveriam ter o fichamento na cabeça, digamos assim, né? E aí, o que vocês estão fazendo não é nem responder a pergunta, nem um resumo, nem uma resenha, nem um fichamento, é só um apanhado de coisas que não tem muito nexo entre si, entendeu? Então, eu não sei o que acontece. Não sei mesmo o que acontece. Eu acho mesmo que é isso, sabe? Eu acho que é um hábito de fazer exercícios de forma que eu chamo burocráticas, que é o quê?
você faz um negócio, você sabe que ninguém vai corrigir muito bem, também não está ligando muito, para constar, entendeu? Aí diz, entregou tantos fichamentos, fez tantas páginas, 5 páginas, 3 páginas. Eu não estou ligando para quantas páginas tem, entendeu? A questão é que vocês tenham uma. Travou de novo. Gente, eu acho que ela foi com Deus. Eu acho que ela congelou. Igual eu tô acontecendo comigo também. Gente, ela não tá nem aparecendo pra mim. Pra mim ela aparece, mas tá travada. Acho que o frio travou tudo lá. Tá difícil. Deve ter caído, ela saiu. Isso foi um sinal que não deveríamos estar tendo aula hoje. Então vou fazer um cafezinho. Alguém aceita o cafezinho quentinho? Gente, eu acho que é um sinal. Tô sentindo aqui. Enquanto isso, Nai, você tem notícia da Bia? Tanto tempo que eu não vejo. Acho que ela mudou de número, não sei o que aconteceu. Mudou de número. É, né? Não vejo mais em rede social, não vejo. Esse dia eu fui mandar mensagem no WhatsApp, não aparecia mais. Eu falei, gente, será que ela me bloqueou? Ela sumiu. Mas ela sumiu, desapareceu. Depois, se tu lembrar, manda mensagem para ela, fala com ela para me procurar, se ela tem o meu número ainda e tal. Uhum, falo sim, pode deixar. Não sei mais da vida da Beatriz, o que aconteceu. Eu acho que ela tá fazendo só uma disciplina nesse período. Só uma? Nossa. Eu acho que é. Porque ela tá trabalhando. Ela tá lá no coisa ainda, no retiro? Não, então, o pessoal do Retiro acho que tá morando na Japuíba. Ela tá morando na Japuíba com eles. Porque deu rolo lá no terreno do Retiro. Aí eles tiveram que mudar pra Japuíba. Caramba, nem tava sabendo. Então tá. Mas eu falo com ela assim, pô. Valeu, obrigado. E agora esperar a professora, gente. Daqui a pouco ela deve voltar. O professor deve... Ai, voltei, pronto. Desculpa, eu mexo aqui no fio e desconecta, tem um fio solto aqui. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, que vocês entendem, porque dá uma sensação de que de incompreensão mesmo das coisas, sabe? Aí não adianta a gente ir seguindo, né? Eu queria saber como é que eu posso ajudar vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer os trabalhos de forma não burocrática, sabe? Assim, não tipo, vou me livrar disso e tal. Porque são só 3, né? Então, escolhe um que, esse aqui eu vou fazer direito. Pode não ler nenhum outro, né? Mas pelo menos 3 escolher e fazer. Eu queria saber um pouquinho de vocês, do Vitor, que já fez de antropologia também, né? O que vocês estão achando, as dificuldades? Ninguém quer falar?
Se vocês pudessem falar um pouquinho, era bom também, né? Professora, boa Boa tarde. tarde, Lucas. Eu sou meio que um fantasma aqui na sua aula, porque durante as 2 semanas que teve já de aula, eu tava doente. Aí, então, essa é, pra mim, eu tô sentindo aqui no meu coração, eu sinto que é a minha primeira aula que eu tô podendo acompanhar. Então, eu sou Bem-vindo. muito novo, porque as matérias, eu tô tentando atualizar, vendo as antigas, mas aí fica meio complicado, porque são várias, entendeu? Pra eu poder administrar. Então, hoje eu tô realmente conhecendo a matéria. Então, não Beleza. tenho muito o que falar, mas eu espero gostar. Tá bom, Lucas. Tá bom. Olha só, vocês podem não gostar também, tá, gente? Mas aí tem que falar, ó, não tô achando isso legal, tô achando confuso, a professora explica mal, não sei, tem que falar. Vitor escreveu aqui que tá gostando. Vitor, pode falar um pouquinho? Professora, Fala, Lucas. eu acho que é questão de gosto, sabe? Não gosto, no caso é interesse do assunto. Depende muito se o assunto vai fazer com que eu fique, que eu goste não da matéria, sim ou não. Mas, sabe, o assunto que for falado, eu acho que eu vou me interessar, entendeu? É algo assim, que eu não tô conseguindo me explicar. Sim, não, eu entendo. Agora, vocês não acham que, às vezes, tem assuntos que a gente pode até não se interessar num primeiro momento, mas mesmo assim a gente não pode estudar e, sei lá, já estudei tanta coisa que eu não tinha muito interesse, mas aí o fato de eu estudar, eu acabo me interessando. Sei lá, eu sou capaz de conseguir me interessar Sim, por coisas sabe? estranhíssimas, até por, sei lá, manual de um troço. Outro dia a gente teve que montar um armário aqui em casa, desses armários que chegam todos desmontados, né? Aí tinha o manual do armário. Aí eu fiquei pensando, eu não vou conseguir montar, eu estava sozinha na pandemia. E aí minha filha ficou botando pilha, não, mãe, vai ler o manual que você vai ser capaz, bota fé, você consegue sim. Aí eu me enchi de ânimo aqui e comecei a ler o manual. E assim, aí no começo eu falava, gente, que saco, sabe? A madeira 1, a outra 3, é de um lado, é do outro. Mas no momento em que aquilo vira um quebra-cabeça, entendeu? Isso que eu acho que é legal vocês também, porque essa postura, sabe, Lucas, de pensar assim, se a matéria for, se me cativar, se for atraente, né, eu consigo estudar. Mas também não é legal você pensar, por exemplo, a matéria como um quebra-cabeça, como alguma coisa que é muito estranha para você, que você não conhece, e que aí você vai, sabe, como um cubo mágico, né? Você vai ali, pô, não estou entendendo nada, mas eu vou conseguir entender isso, sabe? Com esforço, né? Então, eu acho que é isso, a leitura, eu acho que ela pede um pouco isso, sabe? Porque você tem um texto para ler. O texto é isso. Eu, quando leio um texto, eu não consigo entender o texto de primeira. Né? Eu não sei como é que é com vocês, mas o texto, para mim, todo o texto é um pouco um quebra-cabeças, né? Você fica pensando, peraí, mas o que é isso aqui mesmo? Estava lembrando daquele texto, né, que você pediu, que você comentou da Nelly, não é Nelly da Pinhon, não, de quem que era? Não lembro, professora, da escritora que a senhora falou? Que eu li. Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles. Então, tem uma seção no canal que eu leio umas historinhas, né? Aí a Nay comentou desse texto que eu não conhecia. E a primeira vez que eu li, ele tem um segredo ali no texto, ele tem um mistério, você não pega direto o que é, né? Aí você pensa, peraí, mas que situação é essa? Que casal é esse? É um casal? Não é um casal? Quem é que está falando? Né? Por que ele fala desse jeito? Por que ela responde assim? E o sentido das coisas a gente vai construindo é isso que se fala, né? De construção do conhecimento. Eu entendo construção de conhecimento isso. Né? Você ter o cubo mágico, você tem um cubo mágico, por exemplo, né? Todo mundo conhece um cubo mágico. Você pode pegar na internet a resposta certa,
né? Ou seja, a fórmula para você resolver o cubo mágico. Mas não tem graça nenhuma, né? A graça é você próprio quebrar a sua cachola, e quando você vai quebrando a sua cachola, o que você vai fazendo? Você vai fazendo aquilo que o Piaget chamou, né, de tentativa e erro, de criar hipótese, experimentar a hipótese, ver que não é daquele jeito, aí você testa de novo. Isso aí que eu acho que falta um pouco. É como se vocês quisessem logo ter a resposta certa. Estão entendendo o que eu estou falando? Fala um pouquinho para mim isso da experiência de vocês com estudar. Como é que é isso? Vocês têm paciência para isso? Vocês estão acostumados com isso? Como é que é? O que acontece quando vocês leem um texto? Vocês ficam... Fala, alguém estava falando. Professora, eu vou confessar que eu fiquei, ao mesmo tempo, aliviado e, ao mesmo tempo, mais ansioso de saber que você também tem dificuldade com textos. Aliviado no sentido de, que bom, tem mais alguém que também tem dificuldade. Uhum. E ansioso no sentido de, parece que não tem jeito, a coisa é complexa e delonga tempo. É isso, e é gostoso, entendeu? Mas, na verdade, isso acontece com tudo. Se você quer, por exemplo, fazer uma receita, entendeu? Ontem eu quis fazer, estava frio, eu falei, quero fazer uma sopa, tinha uns cogumelos secos aqui em casa. Eu falei, quero fazer uma sopa de cogumelos. Aí eu falei, mas eu quero que seja cremosa, mas como é que eu vou fazer uma coisa cremosa? Vou botar farinha? Também não quero botar farinha, leite, acho que não funciona. Aí pensei, mandioca, vamos experimentar. Aí fui experimentando. Mas tem uma coisa de experimentação, entendeu? E eu acho que isso, que que a gente chama de escola tradicional, é justamente o que não se faz. E eu acho muita graça, porque vocês estudam críticas à escola tradicional. Na pedagogia, todo mundo fala mal da escola tradicional, mas acaba que o mecanismo que vocês falam mal da escola tradicional é justamente o tradicional, que é ficar repetindo as coisas sem entender muito bem, entendeu? Então, assim, tenta se ligar nisso. É uma coisa muito revolucionária, na verdade, que eu estou propondo. Né? E eu acredito que a política, né, a possibilidade da gente fazer política é por aí, né? Realmente, acho que ser crítico é isso, é parar com esse negócio de buscar a fórmula do cubo mágico, entendeu? Porque vocês vão... Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 9 anos, assim, meus pais tinham um cursinho de admissão, justamente, né? Um curso que preparava as crianças para fazer concurso, na época, para a 5ª série. E aí eu tinha muita obrigação de passar, porque eu era filha dos professores, né? Então eu estava, assim, muito ansiosa. Mas eu tinha muitas dificuldades com a escrita. Eu escrevia muito mal, eu tinha muitos erros de ortografia, escrevia muito errado. E a minha mãe dizia que eu era muito criativa. Então eu pensei, isso aí que vai me salvar, né? Como é que eu vou me dar bem nessa redação? Se eu escrevo muito errado, vão tirar um monte de ponto, mas pelo menos a ideia tem que ser mais importante do que a forma, para eu me dar bem nesse troço, para me garantir. E aí o texto eram, sei lá quantas horas de prova, 3 horas de prova, e minha mãe falou assim, Andréia, você leia e releia o texto várias vezes, e entenda muito bem a proposta de redação, e tal. Aí eu sei que eu fiquei, foi a última a sair da prova. Minha mãe já estava nervosíssima, todo mundo já tinha saído, né? E aí perguntou o que era. E aí a história era o seguinte, o texto, tinha um texto, né, em português, depois as perguntas e uma redação. E o texto, eu posso até mandar para vocês, um texto difícil pra caramba, eu consegui pegar esse texto recentemente. Era um texto que falava... em forma de metáfora, que o polvo, todo dia, ele nascia, um polvo do fundo do mar, subia, virava sol, lembra que o polvo tem aqueles tentáculos, né? Então tem a ver com sol, virava o sol, e aí depois, quando ele se punha no pôr do sol, ele voltava a ser um polvo velho que se escondia. E tudo isso acontece no fundo do mar, aí tem a baleia, tem não sei o que e tal. Muito bem. Eu li aquilo tudo e pensei, gente, isso aqui é uma metáfora.
quando eles falam polvo, eles estão falando do sol. O texto fala, na verdade, do nascer e o pôr do sol. Isso que eu entendi depois de ler, sei lá quantas vezes eu li o texto. E aí a pergunta que fazia era o seguinte, crie um personagem para interagir com essa história. Aí todo mundo botou o quê? Botou um camarão, botou uma estrela do mar, né? E as pessoas saíam da prova, a mamãe já estava sabendo mais ou menos como é que era o texto, que as crianças falaram, era negócio do fundo do mar, aventuras no fundo do mar e tal. E aí eu botei uma estrela do mar, eu botei um polvo, e estava tudo certo, né? Aí quando eu cheguei, e aí, André, você fez bem a prova, demorou tanto. Eu falei, não, a prova estava muito difícil, eu falei. E as crianças acharam que estava boa, estava fácil, né? Eu falei, não, está muito difícil, era muito difícil, porque era uma metáfora e tal. Aí ficou todo mundo assim, e aí o personagem que você criou, o que era? Aí eu falei, um executivo. Aí ficou todo mundo assim, caramba, coitadinha, assim, errou muito, né? Errou muito. Aí eu fui conversar e falei assim, não, a história era o seguinte, era um executivo que não tinha, que só trabalhava o tempo inteiro, não tinha tempo para parar na vida dele, e um dia, então, ele está passando pela praia e vê o pôr do sol e se senta e faz um balanço da vida dele, pensando, meu Deus, a vida não pode ser só trabalho, e o pôr do sol ensinou isso para ele, deu um momento para ele de reflexão, tá. E aí foi uma redação extraordinária, né? Ninguém nem ligou que eu errei ali um S, um C cedilha, porque consegui ganhar coisa por aí. Então, esse gosto que vocês têm que tentar descobrir e promover nos alunos de vocês, entendeu? Isso é que é ser crítico, isso é que é ser realmente autônomo, né? Como o Paulo Freire fala na pedagogia da autonomia, né? E eu sinto que vocês acabam, quer dizer, porque tanto faz repetir que o aluno tem que ficar de castigo ou que o aluno tem que ter pensamento crítico. Se você está repetindo, você não está sendo crítico. Está entendendo como é que é o negócio? Então, é um pouco se soltar, sabe? Acho que é um pouco o que vocês precisam, que eu brinco, às vezes, assim, largar as muletas, sabe? Sabe aquela cena que tem naqueles eventos religiosos, que o cara fala, larga a muleta, e aí a pessoa anda sozinha, né? Então, acho que é um pouco assim, vocês acabam se acomodando, se apoiando numas muletas que são a cópia, sabe? O não se autorizar a pensar por si. E vocês podem fazer isso, vocês só não estão acostumados, entendeu? E com certeza vocês fazem isso na vida de vocês. Eu tenho certeza que todos vocês são super inteligentes na vida, né? Então, trazer essa inteligência para o texto, que é uma atividade um pouco... não é tão familiar, né? Ler um texto, é isso que o Cauã falou. Cauã, eu ralo muito para ler, entendeu? Então, assim, eu vou pegar para vocês, eu tenho um livro, peraí, só um instantinho, vou pegar. Tem uns livros aqui, olha. Esse livro aqui é uma coisa deliciosa, chama O Lugar do Escritor. E aí, desse livro é que teve a ideia de eu fazer eu tenho uma pesquisa que chama O Lugar de Estudar, né? Então, aqui, olha, são escritores, olha só esse ambiente que legal, né? E é muito bacana porque eles vão falando de como é que é a escrita, o que é escrever para eles. E todos, sem exceção, dizem que é uma coisa dificílima escrever também, entendeu? Olha aqui, deixa eu ver se isso aqui é a Lígia Fagundes. É essa daqui mesmo, olha só. A autora que a Nai curte. Olha a casa da Lígia. E olha como é que ela escreve. Olha lá como é que ela fazia. Olha, ela literalmente recorta, escreve na máquina de escrever, depois recorta com a tesoura e depois vai colando o texto. Olha aqui a casinha dela. Tá? Então, e esse outro aqui que eu acho um barato também, que é da Raquel de Queiroz.
Olha só. Vê se vocês conseguem enxergar isso aqui, olha. Dá para ver? Não dá para ver muito não, né? Não dá para ler não, professora. Não dá Dá só para para ver ler. o que é. Eu vou mandar para vocês depois. Isso aqui é um texto, é uma coisa bárbara, porque para vocês sentirem que tanto ler quanto escrever é um artesanato, entendeu? É um negócio que você mexe, remexe, recorta, rabisca, risca, troca de lugar, entendeu? Até o negócio ficar mais ou menos claro. Então, vocês têm... Eu vi tem um artista que eu sigo em rede social que ele não é escritor, mas tem um pouco a ver, porque ele escreve também, mas o principal dele, que eu achei fantástico, me fez assim virar fã, é que ele faz imagens, ele, né, desenha imagens, confecciona imagens com a máquina de escrever. É uma coisa fantástica. Olha. Ele fica com o papel assim, né, girando para frente, para trás e batendo o vermelho e o preto, e cria umas imagens assim com um realismo absurdo. Você olha de longe, você fica assim, nossa, que imagem linda, parece até um retrato. Quando você bota perto, você vê as letrinhas pequenininhas. Assim, impressionante. E também deve levar assim dias e dias para ele fazer um negócio daquele. Exatamente. Não, a gente tem um monte de coisa, por exemplo, sei lá, a geração de vocês faz muito jogo, né? Jogo de internet, né? Que tem aquelas fases, eu nunca entrei nessa, mas é um mundo muito desconhecido. Mas aquilo não é um quebra-cabeça também? Você tem que entender como é que você muda de fase, não é? Você tem que descobrir, você tem que parar para pensar um pouquinho, né? Não é uma coisa automática. Não adianta você... Não tem uma fórmula. Imagino que não. Acho que até tem também, né? Não tem resposta certa também? Algumas dicas que dizem, faz isso, faz aquilo, outro. Mas aí não tem graça. A graça é você... Se eu for por aqui, vamos ver se dá certo. Se eu for por aqui, vamos... Então, tentar fazer isso aí. Não sei. O que mais que a gente pode fazer? Vamos seguindo, André, então? Fala, Jane. Não vou atrapalhar, vou contar um pouquinho da minha experiência. Pode. Eu ainda tenho bastante receio, né? E tenho muita dificuldade ainda de escrever. Nem de escrever palavras erradas, não, de formular mesmo o texto em si, entende? De montar o texto. Então, o que aconteceu comigo? Eu quando entrei na faculdade, eu já estava com uns 28 anos sem estudar. Assim, estudando assim, entre aspas, né? Estudando assim, eu faço cursinhos, às vezes aparece um curso de, tipo assim, RH, de cabeleireiro, essas coisas eu vou fazendo, mas estudo mesmo, né? Coisa assim, não. Então, eu sempre orientei, incentivei meus filhos a seguir os estudos deles, né? Eu criei meus 3 filhos sozinha. Sempre orientei, não, vai terminar o ensino médio, mas não vai parar por aí, não, vai fazer uma faculdade, vai tentar ir direto, ingressar direto, sem parar de estudar. Porque se parar e dar o desânimo, não vai querer voltar. Eu sempre falei isso para eles. Aí o que aconteceu? Eles entraram na faculdade, o primeiro entrou, Desculpa. Aí depois entrou as meninas, né? Aí depois que eles entraram, eles começaram a falar para mim que eu tinha que voltar a estudar. Legal. Aí eu não vou, não. Eu tenho muita dificuldade de fazer redação, então o que eu vou fazer Enem se eu não sei fazer redação, se o principal no Enem é redação? Ah, mãe, a gente já escreveu você, já está escrita, tem que fazer. Olha. Agora, como que vocês fizeram isso comigo? Agora você já está escrita, mãe, agora vê aí o que você vai fazer. Aí eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, escrevi, todo mundo em casa escreveu para fazer, mesmo já estando na faculdade, se inscreveu novamente. Até o namorado, na época era namorado das meninas, agora as casadas, na época ainda era namorado. Todo mundo se inscreveu. Aí o que eu fiz? Eu fiquei tão preocupada, que eu fui para o YouTube e assisti aula de redação. Comecei a assistir aula de redação, eu peguei um bloquinho de folhas de ofício, comecei a escrever, inventava os temas e escrevendo. Jogava um monte de folha fora. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer a prova, né? Fiz a prova. Assim, não fui tão bem, né? Em vista de quem está sempre estudando, não fui tão bem. Eu só tirei
que é 6,9, 6,7, um negócio assim. Bom. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei tão boba comigo mesmo. Eu não acredito que eu passei. Aí meu filho, tá vendo? Mas eu não queria. E aí já na faculdade, aí eu tô no terceiro, tô com matérias atrasadas. Era pra estar no quarto, mas estou puxando algumas matérias ainda do segundo e terceiro. Aí eu ainda tenho muita dificuldade, né? Mas não, assim, mas um medo um pouco, já perdi um pouco daquele medo que eu tinha, muito medo. Eu mesmo, não sei escrever, como ainda acho que não sei, né? Mas... Gente, ninguém sabe, Jane, realmente, olha, se você vê nesse livro os depoimentos, a Raquel de Queiroz, ela diz assim, meu Deus, como é que você se transformou em escritora? Ela falou assim, eu nem sei, eu acho escrever uma coisa muito chata, muito difícil, eu preferia fazer qualquer outra coisa na vida. Raquel de Queiroz diz isso, entendeu? Agora, Raquel de Queiroz, para vocês terem uma ideia, ela era tão louca com essa coisa de reescrita, isso aí que vocês têm que aprender, e eu espero que vocês façam isso com os alunos de vocês, isso é muito importante. A gente ser capaz de reescrever, isso não é ruim, isso não é feio, isso não é autoritário, entendeu? Isso, ao contrário, é um carinho, alguém pegar o teu texto e dizer isso aqui não está legal, isso aqui não sei o quê, mexe aqui, mexe ali, e ter esse hábito de mexer mesmo, né? Isso é muito bom, a gente aprender a mexer. E aí eu sei que ela mexia tanto no texto dela, que o texto dela, quando ia para a editora, depois ela continuava mexendo, então ela ligava para a editora e falava assim, olha, desculpa, na página 42, ali onde eu botei Paulo, tira Paulo, bota o pronome relativo, bota ele, que fica melhor, porque eu já repeti muito Paulo, vai ficar feio, bota ele. Aí a pessoa, tá bom, dona Raquel, tudo bem. Aí daqui a pouco ela ligava de novo. Olha, o livro já está imprimindo? Não está imprimindo ainda não, dona Raquel. Então será que a senhora pode fazer mais uma troquinha ali naquele parágrafo? Bota o parágrafo, tira aquele parágrafo inteiro, bota não sei o que tal. Aí chegava uma hora que eles já combinavam e não atendiam mais ela, porque ela ficava querendo reformar o texto dela o resto do tempo, porque ela nunca estava satisfeita, entende? Então, assim, não existe escrita perfeita, não existe leitura perfeita. Obrigada, Cauã. É tudo uma aproximação, a gente vai tentando, mas o importante é a gente tentar, não tem fórmula certa, entendeu? Não tem fórmula certa de escrever, não tem ninguém que vai te ensinar a escrever, não tem aula do YouTube que vai te ensinar a escrever, o negócio é você ir escrevendo. Agora, eu acho que é importante, assim, eu não sei, é difícil, porque acaba que as coisas que a gente aprende, né? Eu estava conversando isso com meu marido, ele também é professor. A gente não sabe que sabe. Eu tenho dificuldade de dizer quais são as minhas estratégias para ler, porque eu já estou tão habituada, sabe? Eu não tenho consciência do que eu faço quando eu leio, né? Eu sei que eu vou marcando coisas para depois me localizar, isso é importante. Tem gente que marca tanto, que marca tudo, aí não serve para nada, né? Então, você tem que marcar coisas que sejam significativas para você. E uma coisa que eu acho que é importante é um pouco assim... Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Olha, quando eu comecei a ler, eu lia muito mal. Nada foi fácil para mim, a minha carreira, tudo foi difícil. Eu não fui nunca uma estudante assim, brilhante, sempre fui normalzinha, assim, com algumas dificuldades. E para ler, eu lia com dificuldade. E eu me lembro na escola que tinha aquela coisa assim de quem acabou o texto? Não sei se vocês se lembram disso. No primário, na minha época, era assim. E eu ficava muito aflita, porque a professora mandava um texto para ler, e enquanto eu estava assim, na metade do texto, os meus colegas já estavam, acabei. Eu falava, caramba, eu estou muito atrasada, não estou entendendo, sabe? E eu me achava burríssima. E aí, até hoje, eu acho que eu leio devagar,
Até hoje eu acho que eu leio devagar. Mas eu reparo que o meu devagar compensa mais do que muito rápido. Tem gente que lê rápido, mas também não entende nada. Então, assim, não interessa se você o tempo que você demora. Aí é que está o negócio, sabe? Dessa coisa de cada um tem seu tempo, essas coisas que se fala na pedagogia, todo mundo repete, mas não chega a seguir essas coisas de verdade. Se a gente acredita nisso mesmo, então a gente tem que ler no tempo da gente. Se demorar, sei lá, 3 horas para ler um texto de 10 linhas, de sei lá quantas páginas, azar, vai demorar o tempo que for. E também tem uma coisa, às vezes uma pessoa consegue ler, consegue entender um texto, o texto X, mais rápido do que outro, e o outro vai ler um outro texto que para um é mais difícil, para o outro é mais fácil. E por quê? É um mistério, entendeu? Não sei explicar isso, porque tem alguma coisa ali que você já tem um conhecimento prévio, ou porque aquele tema é do seu interesse. Alguma coisa acontece. Agora, essa história definitivamente de que eu vou esperar que seja do meu interesse, não é assim. Fala, Nai. Eu percebo que eu tenho mais facilidade de entender texto quando eu estou lendo, quando eu falo sobre o texto com alguém. Então, geralmente, o que eu faço? Eu leio, sei lá, uma página, e daí eu mando áudio para os meus amigos. Eu li um texto assim, assim, assim para a faculdade sobre isso e aquilo, o que vocês acham disso? E vocês sabem disso. E daí eles me retornam, eles sabem já como é que eu sou, então eles não ligam disso. Você tem bons amigos, hein, Nai, que te aturam. Isso me ajuda muito. Às vezes, nem precisa eles escutarem, sabe? Só de eu estar botando para fora no áudio já me ajuda a entender, tipo, o que eu tô lendo, porque eu também tenho muita dificuldade de entender. Pois é, assim, e eu acho que é importante a gente não ter vergonha porque, assim, quando acontecia isso comigo na escola, eu me vi numa encruzilhada, que era, ou eu assumo que eu leio mais lento do que todo mundo, não é? Que eu preciso de mais tempo para entender um texto, para ler efetivamente, ou eu passo a roubar, a mentir, entendeu? Fingir que eu já acabei de ler. Eu acho que a escola empurra a gente para essa segunda opção, em geral, entendeu? Que é fingir. Então fica tudo um fingimento total. A pessoa finge que está aprendendo, outro finge que dá aula, fica um fingimento total. Eu queria que nas nossas aulas a gente não fingisse, entendeu? Essa que é a proposta que eu estou fazendo para vocês. Tá com dificuldade, tá com dificuldade. Escrever um negócio, mais ou menos, escreve um negócio, mas não rouba. Não rouba quer dizer o quê? Não escreve um negócio que você não entende, por exemplo. Entendeu? Não entendeu, não escreve. Não entendi nada do texto. Lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. E faz isso. Eu faço muito isso também, Nai. Eu adoro fazer isso. Eu alugo meu marido, né? E fico falando para ele as coisas que eu entendi do texto. Eu li o texto, entendi isso, entendi aquilo, mas tem tal coisa que eu não estou entendendo muito bem. Aí a gente conversa, isso é muito bacana. Um exercício que eu acho muito legal também é a gente escolher assim, uma pessoa que está bem afastada desses conhecimentos, né? Sei lá, um tio, um pai, um vizinho, qualquer pessoa assim, e tentar explicar para a pessoa com uma linguagem muito simples, né? Porque tudo a gente pode explicar, né? Então, assim, sei lá, o manifesto, se eu tiver que explicar o manifesto para alguém, eu vou dizer o quê? Vou dizer assim, olha, um grupo de pessoas, em 1932 se reuniu, eu acho que qualquer pessoa entenderia o que eu estou dizendo, vê se não dá para entender, né? Se reuniu para fazer um manifesto. Aí a pessoa, o que é um manifesto? O manifesto é um conjunto de ideias que eles defendiam, eles queriam mudar a educação brasileira. Por quê? Porque eles achavam que o Brasil estava ferrado e que para o Brasil melhorar, precisava melhorar a educação. Como não tinha educação pública no Brasil, pois é, não tinha educação pública no Brasil. Então, as pessoas pobres não tinham direito à educação. Então, eles defendiam que tinham que criar escola pública, né?
E aí, para criar a escola pública, eles pensaram que o poder, né, o governo, tinha que pegar parte dos impostos para aplicar nas escolas públicas, para pagar os professores, entendeu? É simples assim. Se você não é capaz de explicar nesses termos, não adianta ficar botando palavra bonita. Outra coisa, tem um vídeo que eu vou botar para vocês, que eu dei numa outra aula era uma optativa que eu dei de etnografia, e aí eu convidei uma ex-aluna minha para falar. E achei muito legal que ela contou da experiência dela. Ela foi minha orientanda de TCC, foi minha orientanda, foi monitora, fez iniciação científica comigo, foi minha bolsista, um monte de coisa. E aí ela falou da experiência dela, e realmente é um negócio incrível, porque ela trazia o TCC para mim, e eu cortava, eu falava, menina, escreve feito gente, escreve para que essas palavras difíceis. Ela falava, eu não estou entendendo, a vida inteira na escola eu aprendi isso, que eu tinha que escrever bonito, mas assim fica mais bonito. Eu falava, gente, isso não é escrever bem. Escrever bonito não é escrever bem, necessariamente. Aí eu descobri um negócio que eu não sabia, que ela, na escola, teve professores que ensinaram ela a fazer certos procedimentos para tornar a escrita bonita, entre aspas, entendeu? E que era sempre assim, se você tem a palavra ontem, substitui por outrora, que vai ficar melhor o texto. Eu digo, não, tá entendendo? E às vezes vocês fazem isso, eu sinto que faz assim. Então, por que escolher um outro sim, em vez de então? Usa a palavra normal, isso não faz a escrita ficar melhor, entendeu? Não é enfeitar que vai fazer o negócio ficar legal, não vai. Então, se vocês aprenderam isso, tenta desaprender, porque isso aí é um pouco roubar, isso não é escrever bem, entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer de leitura e de escrita. Então é isso, aí lê, aí não entendeu, lê de novo, né? Tem uma palavra, outra coisa, o que a gente faz quando encontra palavras que não conhece? Né? Isso é outra coisa também que Cauã pode ficar surpreso, vocês todos podem ficar surpresos. Acontece comigo até hoje, eu tenho... Eu vou para o Google. Não. Olha só, isso é uma coisa muito importante, Jane. Antigamente falava assim, não sabe uma palavra? Vai para o dicionário. Não acho boa ideia. Eu vou dizer por quê. Porque se você pega palavra por palavra que você não compreende e abre um dicionário e vai no Google, você perde o tesão de ler nos primeiros 15 minutos, você cansa, você perde o ritmo. Então, o que você tem que fazer, o que um leitor mais experiente faz, não é se intimidar pela palavra desconhecida. Ele encontra uma palavra desconhecida e diz, não te conheço ainda, mas eu tenho alguma hipótese sobre você. Deixa você quieta aí, que eu vou continuar lendo, vou acabar descobrindo quem é você. E você, pelo próprio texto, você vai tendo algumas hipóteses sobre ir para o Google diretamente, também é uma espécie de atalho, entendeu? Uma espécie de muleta, de não usar o raciocínio da gente. Por exemplo, meu pai está com 90 anos, está velhinho, passou mal esses dias, e aí o médico foi lá visitar, e disse para um outro médico, ele está muito hipocorado. E o meu pai pergunta assim, hipocorado? O que é isso, minha filha? O que é isso? O que vocês acham que é hipocorado? Vocês já ouviram falar nessa palavra antes? É pouca cor, né? Pouco. Não é? Mas você já tinha ouvido falar nisso? Eu sim, que eu já trabalhei de técnica de enfermagem. Mas aí não vale. Etimologicamente não é uma palavra tão... Dá para ter uma hipótese sobre ela, não dá? Complexa. A gente sabe que hipo é o contrário de hiper, né?
Exatamente, Então, exatamente. Então, a gente tem que usar, entendeu? Usar os nossos... Tem que pensar o seguinte, vem cá, se eu tivesse um lugar que não tem dicionário, que não tem Google, e eu recebesse uma mensagem e a minha vida depende de entender aquele bilhete, aquela mensagem, eu vou me virar, entendeu? Então, vocês têm que ser mais autônomos em geral. E vocês, como professores, têm que estimular isso, né? E é isso que eu tô. Não adianta eu mandar vocês fazerem o fichamento do autonomia, da pedagogia da autonomia, entende? É um contrassenso, porque aí vocês roubam na pedagogia da autonomia, aí pega a resenha na internet, que obviamente tem 1000 resenhas da pedagogia da autonomia, e aí vocês estão copiando de alguém a resenha do livro Pedagogia da Autonomia. E a autonomia onde é que está? Né? De fazer por si só. Então é isso, vai fazer, vai cair, vai se esborrachar, vai ralar o joelho, e tudo bem. Né? Então eu estou convidando vocês a ralar joelho, entendeu? Ralar joelho, levar tombo, em 3 textos, gente, mas ser honesto nesses 3 textos. Tá bom? Vamos tentar, então... Dai, quer falar mais alguma coisa? Não, professora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos tentar ver um pouquinho do texto, então? Eu vou falar... Eu vou apresentar para vocês um esqueminha. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar para vocês de uma forma bem... Tá aqui. Em linhas bem gerais, que a gente já usou bastante tempo falando essas coisas, mas acho que era importante, e depois não tem problema nenhum, porque vocês têm outras aulas que eu me dediquei exclusivamente a esse texto, que estão talvez melhor do que vai estar hoje aqui. Então, olha só, a pergunta é quais são os grupos que estão em disputa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar o que aconteceu. A gente tem o Manifesto de 32, vamos pensar assim uma linha do tempo, né? A gente tem o Manifesto de 32, a gente tem em 30 Getúlio Vargas, né? Em 32, em 30 mesmo, a criação do MEC, em 32, o Manifesto dos Pioneiros, que defende essas coisas, defende a criação da escola pública. Gente, não havia um sistema nacional de escolas públicas no Brasil, tá? Havia uma porção de escolas privadas, escolas religiosas, né? E a escola pública era uma coisa muito incipiente. E em 1934, então, por influência do Manifesto de 32, né, foi colocada na Constituição Federal, depois a gente vai estudar só as constituições, né, mas já vamos começar a entender que a Constituição é um marco legal importante para a educação. Na Constituição de 34 dizia o seguinte, que era preciso construir uma lei, né, de diretrizes e bases para a educação, e um plano nacional de educação, além de prever também a vinculação de recursos para a educação, para garantir a construção de escolas, pagamento de professor, concurso público, tá? Quando vocês pensam nessas coisas, não pensa assim na coisa abstrata, não. Pensa, tem que pagar o quê? Tem que pagar professor. Como é que faz professor? Para escola pública, como é que é? Tem que ter concurso público. Tudo isso custa dinheiro. O cara vai ser servidor do Estado. É importante que os professores sejam servidores, tá? Tenham direitos, 13º, férias, tudo isso faz a educação ser melhor, tá? E aí, em 1934, você tem essa Constituição. Depois, em 1937, Getúlio faz um golpe, não é? E faz uma outra Constituição que tira a vinculação de recursos, tira essa coisa de fazer nova LDB, né? E volta tudo para trás de novo, retrocesso.
Depois, em 45, uma nova LDB que volta esse tema de novo. Olha só quanto que demora até sair a nossa primeira LDB. Aí, de 48, tá, até 61, esses grupos ficam discutindo, e são dois grandes grupos. Aqueles que defendem a escola pública e aqueles que defendem a escola privada, tá? Lembrando que, qual é a lógica que está por trás disso daí? Aquilo que a gente já comentou aqui. A escola privada concorre com a escola pública, é concorrente, tá? A escola pública é uma concorrente para a escola privada. Assim como o SUS é um concorrente para os planos de saúde privados. Assim como as políticas públicas de imunização, né, da vacina, por exemplo, é um concorrente para a vacina privada, né? Ora, se o Brasil não tivesse oferecendo vacinas públicas, o que estaria acontecendo no Brasil? As pessoas que têm recursos estariam comprando do seu próprio bolso as vacinas. Esse comércio estaria mais... Ou, por exemplo, eu sei que tem gente que está indo para os Estados Unidos, né? Turismo de vacinas. Pessoas pagam do seu próprio bolso e vão. Agora, se você vive num país onde não é oferecida vacina pelo sistema público e você tem dinheiro, você viaja para os Estados Unidos e toma vacina, não é? Da mesma forma, acontece com a educação, né? Então, se a gente não tem um sistema público de educação, é ótimo para a iniciativa privada. Isso está claro para vocês, gente? Diane, tá, né? É assim. Evidente, está na cara, né? Então, o que aconteceu? Nesses anos todos, e quem são esses grupos que defendem a iniciativa privada? Claro, os empresários da educação, aquelas pessoas que tinham escolas privadas, né? Evidentemente, o que elas querem? Querem que a escola pública se exploda, né? Porque todo mundo vá para a escola privada, tá? A Igreja Católica, por que a Igreja Católica queria também não queria ter escola pública? Porque ela era dona de escolas, até hoje, né? São Bento, Santo Agostinho, Teresiano, tem um monte de escola de igreja, tá? Então, esses dois grupos, eles vão disputar. Aí, o que eu fiz aqui? Olha, eu botei aqui, de um lado... Ui! Deixa eu fazer aqui, para vocês tentarem ler direitinho. Peraí. Aqui, olha. Então, o primeiro grupo, tá? Defende a escola pública, laica e de qualidade para todos. E fazem um projeto influenciado pelo escolanovismo, do Manifesto dos Pioneiros, tá bom? Esse manifesto, esse projeto, tá? Ele foi escrito por Clemente Mariani, né? O projeto Mariani é o projeto original. Ei, Júlia! Vi a Júlia se movimentando ali. Por quê? Porque o ministério, nessa época, era um ministério progressista, tá? Que defendia a escola pública, que tinha sido organizado nesse cenário, tá? E do outro lado... Peraí, deixa eu ver como é que tem muita coisa aparecendo aqui ao mesmo tempo. E do outro lado, a gente tem os empresários da escola privada e a igreja. E aí, como é que eu organizei para vocês? Organizei assim, olha. Aqui a gente tem os títulos, né? A LDB é um documento, é um marco legal, né? Então, a gente tem os títulos, por exemplo, Direito da Educação. O que, assim, aí o deputado Lacerda, Carlos Lacerda, vai fazer um substitutivo, tá? Que é o quê? É uma outra proposta de texto para essa lei.
E essas duas propostas serão duas propostas que iam ser votadas. Esses dois grupos, então, vão entrar em debate e vão chegar a um acordo, que é essa terceira coluna aqui, que é o texto final. Tá? Então, vocês vão lendo esse texto dessa forma. Aí a gente tem os títulos da lei e o que cada grupo defendia. Basicamente, não queria entrar assim, em muitos detalhes, mas, basicamente, o que a gente vai ver? Por exemplo, direito à educação. O que os publicistas defendiam? Que fosse responsabilidade do poder público, garantindo gratuidade imediata do ensino primário, estendendo-se aos demais e mesmo às escolas privadas. Tá? Então, aqui tem um projeto de tornar público, em vez de fazer privatização, é o contrário, né? É uma estatização das escolas privadas. Era isso que eles defendiam, um projeto bem radical, né? Eles queriam... É como se a gente imaginasse, por exemplo, se a Estácio ou São Bento, por exemplo, já pensou se o Estado pegasse as vagas do São Bento e dissesse que eram todas públicas, né? Mais ou menos isso. Tornar públicas, gratuitas, as vagas na escola São Bento, ou na PUC, ou na Estácio, né? Você estudaria de graça nessas escolas, quer dizer, bem radical o projeto deles. O substitutivo Lacerda, do outro grupo, defendia que a escola era um direito da família. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque é um discurso que está voltando agora no governo do Bolsonaro, né? O governo do Bolsonaro, o atual ministro, defende isso, que esse grupo aqui defendia no final dos anos 40 no Brasil, né? Defendia que não era o Estado que deveria organizar a educação, mas que isso era uma liberdade das famílias. Então, o Estado não deveria se meter numa coisa que era da família. É a mesma visão que o Bolsonaro tem, por exemplo, em relação à vacina, né? O Estado não pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso é uma decisão individual, né? Então, esse grupo está defendendo isso. A escola não passa de um prolongamento da família e ao Estado cabe oferecer recursos para desobrigar-se do encargo da educação. Então, qual era a posição deles? O Estado tem que dar dinheiro para a escola privada resolver a questão da educação. Estão entendendo mais ou menos como é que é o negócio? E aí... o que está em jogo, a gente está respondendo aquela pergunta já, né? Quais eram as posições desses dois grupos, tá? E por que eles defendiam isso, né? Defendiam por causa do interesse deles, interesse econômico mesmo, né? E o que está por trás do projeto do Mariani? O que está por trás do projeto de Mariani é um projeto de nação, né? De uma nação mais moderna, então, assim, eu sinto, por exemplo, no exercício anterior do Manifesto dos Pioneiros, vocês vêm vocês trazem umas questões que são muito assim da filosofia, da psicologia, da pedagogia. Nada disso tem interesse para a nossa disciplina, né? Na nossa disciplina tem interesse as questões infraestruturais, as questões materiais, da onde vem o dinheiro, como é que se estrutura, qual é a lei que garante isso, que garante aquilo, porque não adianta a gente pensar numa educação moderna, numa educação que atende, respeita a bagagem do aluno, respeita a questão de gênero. Você pode pensar tudo isso que você quiser, mas se você não tem professor bem pago, se você não tem estrutura, se você não tem água na escola, que tem um monte de escola que não tem água, tá, gente? Não tem água. A gente tem no Brasil escolas que não tem água, né? Que não tem nem luz, né? Não tem computador, não tem biblioteca. Então, a nossa disciplina é para pensar essas coisas assim, materiais, tá?
esse ponto aqui dos fins da educação, basicamente, é o mesmo texto. Ah, sim, vamos ver. Então, aí eles discutem, né? E chegam a um termo médio, digamos assim, né? Que seria: a família tem o direito de escolher sobre o tipo de educação que deve dar a seus filhos. O ensino é obrigação do poder público e livre da iniciativa privada. Olha que interessante como é que o texto fica, para vocês entenderem como é que são essas disputas no Congresso, né? A coisa, gente, se dá por vírgulas, entendeu? Por texto, assim, é uma coisa impressionante. Então, eles conseguem garantir que a família tem o direito de escolher, só que, repara, esse direito é um negócio muito relativo, né? Porque qual é a família, hoje em dia, que tem direito a escolher qual escola vai colocar o filho? Em Angra, por exemplo. Toda família pode botar o filho no Jean Piaget, por exemplo, se quiser? Karine, quer falar? Ela é mais abastada, né, financeiramente. Exatamente. Então, esse direito só vai poder ser exercido pelas famílias mais abastadas, como lembrou a Diane, né? As outras famílias, elas vão ser obrigadas a botar a criança na escola pública, de preferência mais perto de casa. Se ela souber que tem uma escola pública que tem melhor qualidade, mas que ela vai ter que gastar em condução, se ela não tiver dinheiro, ela também não vai poder escolher essa escola. Ela vai ter que botar a escola, vai ter que botar o filho naquela escola do bairro onde ela mora ali do lado, porque ela não tem quem leve a criança, não tem dinheiro para pagar a condução, né? Então, esse direito não é muito democrático, digamos assim, né? Então, é interessante que quando a gente pensa assim, a família tem o direito de escolher o tipo de educação que deve dar aos seus filhos, poxa, isso parece ser uma coisa razoável, né? Mas, repara, a família tem direito de dar educação, essa educação familiar, né? Cada família vai educar seu filho com seus princípios, de acordo com a sua cultura, digamos assim. Aí tem até mais a ver com a disciplina de antropologia. Mas os conteúdos, isso a família não tem direito de dizer: eu não quero que o meu filho estude matemática porque eu não gosto. Eu não quero, por exemplo, que o meu filho estude ciências porque eu sou criacionista, por exemplo, né? A família não tem esse direito, realmente. Eu pelo menos, entendo que não, porque isso aí é uma coisa da cultura universal, né? Você restringe muito a criança se ela não tiver acesso a essas coisas. E aí, o que os publicistas conseguiram conquistar aqui? Olha, conseguiram conquistar essa frase aqui, olha: o ensino é obrigação do poder público. Uhul, ganhamos, né? Isso aqui é uma conquista muito importante. Parece pouca coisa, mas repara, você tem que ceder um pouquinho, né? Também deixaram entrar lá a família. E livre para iniciativa privada, né? Então eles chegaram a um acordo, tá bom, né? As famílias mais ricas vão poder escolher, mas a educação é obrigação do poder público. Isso foi o primeiro, gente, em termos assim de marcos legais, é o primeiro pontapé importantíssimo para a gente começar a instituir um sistema nacional de educação. É essa frasezinha aí na LDB de 1961, tá? Aí depois a gente vê da liberdade do ensino. E aí é muito interessante também, né? Esse significante, essa palavra liberdade, que é uma palavra que a gente olha para ela e, poxa vida, ela tem um significado muito positivo, né? Liberdade é uma coisa bacana. Quem vai ser contra a liberdade, né? Mas esse título nem entrava no projeto dos publicistas, tá? Porque ele diz respeito a quê? Diz respeito à
iniciativa privada, a liberdade ao sistema liberal, né? O projeto liberal a serviço da iniciativa privada. Está pensando liberdade como direito individual e não como projeto comum social. Liberdade dos empresários atuarem na educação. Então, a livre iniciativa, liberdade da iniciativa privada. E aí foi mantido esse texto aqui do Lacerda, né? Então, essa LDB garante bastante espaço para o florescimento e desenvolvimento da escola privada, tá? Dos sistemas de ensino. Repara, quando a gente fala em sistema de ensino, aquela coisa que a gente está falando sistêmica, né, de ter um sistema nacional de educação, que é uma coisa que está no manifesto, que vocês poderiam ter usado para fazer aquela pergunta, podem fazer ainda, aqueles que vão fazer até amanhã, que vocês podem entregar, né? Até hoje, não, é até amanhã. Não, até hoje. Esse item aqui, esse título, esse tópico, não entra no projeto dos privatistas, porque tudo que eles não querem é um sistema nacional de educação público, entendeu? Eles não querem, então não tinha. Aí aqui, no projeto dos publicistas, tem. Eles dizem que precedência da iniciativa do poder público sobre o poder privado, né? Sobre a iniciativa privada. Então, o poder público tem que vir antes da iniciativa privada. A educação pública, manter unidade e não uniformidade, que é um princípio que está no Manifesto dos Pioneiros, entre as escolas de todo o território nacional. Tá bom? Então, aqui foi mantido original. Aí, depois, o que a gente tem? Gente, está indo bem para vocês? Está rápido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão aí mesmo? Bom, vou continuar, então. Nayan, quer comentar alguma coisa? Não. Competência do Estado em relação ao ensino. Não existe esse título no projeto original. E no outro diz o seguinte: compete ao Estado dar, quando solicitado, assistência técnica e material às escolas, cabendo-lhe fundar e manter escolas oficiais apenas, isso eu acho interessantíssimo, olha, apenas em caráter supletivo nos estritos limites das deficiências locais. O que eles estão querendo dizer aqui? Que o Estado só deveria entrar naqueles lugares, naqueles rincões mais afastados, onde a iniciativa privada não tinha possibilidade de lucro, né? Então, o que eles estão dizendo? Olha, deixa os lugares nobres para a iniciativa privada, né? E o Estado ele só vai vir em caráter suplementar, supletivo, ele vai só tapar o buraco, né, onde a iniciativa privada não tem interesse de ir. Ali vai ter escola pública. Por exemplo, em Angra tem escola privada na ilha? Não tem. E aí vai ter escola pública, né? Por quê? Porque a escola privada não tem interesse, porque não tem possibilidade de ganhar dinheiro na ilha, né? Então, é isso aqui. O que eles fazem? Mantém o título oficial, que era da administração educacional, e se limita a afirmar que o Ministério da Educação exercerá as atribuições do poder público em matéria de educação, cabendo-lhe velar pela observância das leis do ensino e pelo cumprimento das... Não diz nada demais, mantém aqui eles que ganharam, tá? Aqui, sim, da administração educacional. A educação é matéria de competência do Estado, que deve garantir direito à educação, o outro não tem. Então, é isso que vocês estão entendendo. O cabo de guerra aqui, o importante é isso, é entender que o cabo de guerra é os publicistas defendendo que o Estado seja
que a educação seja dever do Estado, que o Estado se responsabilize pela educação pública para formar um sistema nacional de educação, né? Enquanto que o projeto dos privatistas defende justamente a não criação desse sistema público para não competir com a iniciativa deles. Eles querem só que a escola pública vá onde eles não têm interesse de ir, onde eles não têm interesse de se instalar. Sobre os recursos da educação, isso é fundamental, esse aspecto aqui. O que os publicistas vão defender? Cabe à União aplicar recursos para o desenvolvimento do sistema público de ensino, e só, né? O que os privatistas defendem? Defendem a destinação de dinheiro público para a iniciativa privada, que é uma coisa absurdete total, né? Então, o que eles... Aí eles discutem e chegam ao seguinte meio termo: os recursos públicos serão aplicados preferencialmente, olha aí o termo que eles conseguem enfiar aqui, olha, na manutenção e desenvolvimento do sistema público de ensino. Quando diz preferencialmente, significa o quê? Que não ficou como estava no projeto original, que era só para o ensino público, né? Preferencialmente para o ensino público, mas também é possível oferecer a iniciativa privada sob forma de subvenção, assistência técnica e financeira para compra, construção, reforma de prédios, tudo isso seria possível, tá? Então, aqui, em relação à educação de grau primário e de grau médio, eles defendem um sistema não dualista e uma continuidade do ensino primário para o ginasial, que antigamente você tinha o primário e, na verdade, você tinha pouca oferta de ginásio, então, do primário para o ginásio, você fazia um vestibular, tão difícil quanto é um vestibular hoje, né? E eles defendiam que não, que fosse uma coisa única, como é hoje, né? Hoje em dia, o antigo primário com ginásio virou o que a gente conhece hoje como ensino fundamental, né? Isso só foi atendido, bom, isso vai ser atendido depois com os militares, na verdade, a gente vai estudar isso. E eles dizem o quê? A manutenção da organização dos níveis de ensino conforme as leis orgânicas da reforma Capanema que já tinha sido feita. E aí eles mantêm a organização dos níveis de ensino praticamente intacta, estendendo-se apenas o acesso ao vestibular, aos ramos técnicos e curso normal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, que só estou eu falando aqui. Vocês estão por aí, estão cansados, entenderam isso, não entenderam, tem pergunta para fazer. Ô, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não são obrigados a estar na aula sincronicamente, tá? E as aulas, elas estão todas gravadas já no canal, né? Então, essa aula que eu estou dando hoje, eu já dei, exatamente assim, com a mudança da conversinha que a gente teve. Então, para vocês virem, seria mais para vocês mesmo interagirem, se vocês estão dispostos a fazer isso, sabe? Mas, se não, não precisa se conectar, né? Isso também acho que é uma coisa importante. Eu não sei se vocês conseguem escutar sem falar nada. É mais fácil se vocês ficarem só escutando, então conexão mais ou menos. Lucas, quer comentar? Ei, Lucas! Que frio, hein? Não estou te ouvindo. Lucas está todo enrolado, gente. Não estou te ouvindo, Lucas. Abre aí uma carinha de frio. Agora, Lucas, agora abriu. Agora fechou. Bom, alguém quer comentar alguma coisa?
Gente, outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Se vocês quiserem, a partir de agora, então, outra coisa assim também, Nai, eu acho que é meio inútil você. Depois a gente vai fazer uma reunião só nós duas, né? Para a gente ver. Mas eu não sei, para você ficar assistindo essa aula de novo é um bocado chato, né? Professora, não acho chato. Sempre acrescento. Até porque é bom relembrar. Bom. Porque é bastante conteúdo, é bom relembrar. Essa é a nossa monitora, hein? Uhul! Nai, palmas para ela. Mas, gente, sério, não é obrigado, tá, Nai? Você também fica à vontade, se não quiser vir. Agora, eu acho assim, vem para participar, não precisa mostrar carinha se não está afim, está enrolado na cama, também tudo bem, pode assistir a aula da cama, pode assistir a aula de onde quiser. O negócio é o seguinte, se conectou, é para estar ligado, para perguntar, para aproveitar essa interação. Por isso que a aula é sincrônica, porque sem estar sincrônico, vocês podem acessar esses vídeos e vai ter vídeo muito melhor do que o meu na internet, com certeza, né? Vai ter. Então, isso aí também não é por aí. Então, a oportunidade que a gente tem de estar junto aqui é justamente para eu poder ouvir vocês, mais do que para eu falar. O que vocês entenderam daí? E aí, assim, de novo, né? A minha proposta é, a partir da apresentação da aula, vocês lerem o texto depois, eu acho que é mais produtivo, né? Porque depois de ter essa geral, vocês vão no texto e vai ser mais fácil para vocês lerem. Em geral, facilita. Mas aí é bom ir no texto logo. Tá, gente? Essa questão não é difícil de fazer. E interagir com a aula também ajuda a escrever, né, professora? Eu acho também. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E pode falar bobagem, não faz mal perguntar bobagem. A aula é para isso mesmo, né? Para a gente ir aprendendo, a gente estudar junto, sabe? Tá bom, gente? Então, vou desligar. Ninguém quer falar comigo? Professora, já que você Fala. falou, eu gosto de assistir primeiro esse horário, primeiro porque eu já separei esse horário da minha tarde todos os dias, então é o horário, independente de ter gravado ou não, eu prefiro. E depois se eu estou assistindo quietinho sem perguntar nada, porque eu não tive dúvida. Eu gosto de assistir esse horário exatamente para, se caso houver uma dúvida, eu já pergunto agora, eu já manifesto agora. Mas às vezes eu estou falando por mim, se eu ficar quietinho é só porque eu estou ouvindo e absorvendo, não tem nada para falar, tá? Não se sinta, tô aqui sozinha, só falando, ninguém fala nada, não. Tô aqui. Não, eu sei, mas eu gosto que vocês falam alguma coisa, é bom. Beleza. Mas é por isso, entendeu? Eu gosto de assistir ao vivo para, se tiver alguma coisa para falar exatamente, vamos eu já pensar pergunto junto, agora. olha só, esse negócio assim que eu estou falando todo, por exemplo, hoje, é um troço enorme, né? É muita coisa. Não sei, acho que vai ter dúvida. Então, assim, a partir de agora, eu acho que o caminho, depois eu vou conversar direitinho com a Nai para a gente combinar isso, né? Também não é para vocês ficarem alugando a Nai geral, tá, gente? Isso é importante também, né? Porque vocês têm que desenvolver a autonomia de vocês, né? Então, a Nai não vai fazer o trabalho por vocês, ela vai dar uma luz, vai dar uma ajuda e tal, tá? Mas é bacana, então tá na dúvida, tem dúvida o texto, não tem o texto, acha o texto, sei lá o quê, como é que faz a pergunta, como é que, enfim, pode ajudar. E vocês também podem pedir ajuda para mim, tá? Também, né? O importante é não deixar acumular as coisas e aproveitar essa abertura, essa disponibilidade que a gente tem. Tem monitora, tem o material todo, tem os esqueminhas, eu vou mandar o esqueminha agora para vocês, sabe? E essa matéria, gente, era uma matéria muito importante para a formação política de vocês. É muito importante vocês terem essa noção, sabe? Para a militância de vocês como professores, para a luta política, é importante vocês saberem. Por exemplo, agora, nesse momento, até ia falar depois isso com a Nayan,
a gente tem uma professora que foi aluna da UF das antigas, ela não foi minha aluna, não. E ela ficou muito próxima, eu já colaborei com ela em outros assuntos, até sobre financiamento e tal. E ela me escreveu recentemente dizendo que ela está fazendo parte do Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis e está querendo controlar, entender os repasses que são feitos para o município, né? Então, se a gente puder ajudar como universidade, isso é uma função da universidade também. O que adianta a universidade se a gente não pode ajudar o município onde a gente está, né? A fazer essas contas, ver, não, olha, são 25%, não, mas é tanto por cento do Fundeb, quanto é que é? Tem que exigir isso do governo, tem que não sei o quê. Então, é bacana a gente saber essas coisas, né? Então, é isso, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem e eu vou incluir a Nai no nosso WhatsApp, tá bom? Semana que vem falando de política, né? Porque falando de antropologia é amanhã, né? É amanhã, a disciplina mais maneirinha, né? Mais agradável. Ah, eu também acho. Eu gosto dessa também, sou suspeita. Mas tem um charme a mais, né? A antropologia. É mais charmosa, a disciplina é mais charmosa. Então tá bom, gente. Amanhã a gente se vê de novo, então. Beijo grande para vocês. Tchau, Tchau, professor. boa semana. A Karine tá falando só para discordar de mim. Brincadeira. Tá bom. Tchau, professora. Boa Beijo tarde. grande. Bem-vinda, Nayan. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, professora. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, prof. Obrigada.